Bom dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo então dessa história magnífica que mexe muito com meu coração e com a minha alma há 2000 anos. E esse é o penúltimo capítulo da nossa história, Lembranças Amargas. Será mais um remember, né, da vida. Bom, no capítulo anterior da guerra, então vimos, né, o desfecho ali do que aconteceu com Marcos Lentulus, que ele foi escravo do André de Giores a vida inteira. André cegou Públio, né, daquele jeito horrível que Públio fazia lá naquela outra sua vida, como Sura, né, com ferro incandescente. Seguimos a partir daí, então. Depois, então, daqueles terríveis acontecimentos, né, o senador Públio Lentulus, absorvendo já alguns pedidos da sua filha Flávia, se mudou para a cidade de Pompeia, né, com ela e com a Ana. Então, os três se mudaram para Pompeia, levando todas as suas coisas, né, e principalmente as lembranças. E lá em Pompeia, Públio sempre recebia notícias de Plínio, porque Plínio agora tinha limpado o seu nome, né, tinha virado uma pessoa digna, tava trabalhando bastante, sendo um oficial romano, né, então assim, Plínio tinha limpado o seu nome. E Públio ficava sabendo, né, as notícias corriam. Pois muito bem, estamos no ano 78 agora, né, tivemos mais aí uma passagem de tempo. E Pompeia, naquela época, né, do século I, antes de ser destruída pelo vulcão Vesúvio, Pompeia era uma cidade próspera, uma cidade que habitava muitos romanos, né, era importante pro império. Então tudo que tinha em Roma tinha em Pompeia também, só que Pompeia era uma cidade pequena, mas era muito próspera. E ali nessa cidade, né, tinha a Vila dos Lentulus, né, que era a vila onde tinha o palácio do senador Lentulus, porque qualquer lugar do mundo que ele morasse, ele ia morar num palácio. E ali morava ele, Ana, Flávia, alguns servos, né, e sempre depois do jantar, os três se reuniam, né, ali no pôr do sol, no início da noite, pra conversar sobre as coisas da vida, sobre tudo que tinha acontecido, né, quem diria, né, Ana sentada ali na mesma mesa, né, dos seus senhores, que agora estavam cegos, e sob os cuidados dela. Então eles ficaram por anos e anos, né, até chegar ali no ano 78, conversando depois do jantar. Às vezes Flavinha tocava harpa, e era muito importante essas conversas porque Ana sempre falava de Jesus pra eles, sempre falava dos princípios cristãos. A essa altura da vida, Ana já estava muito íntima ali de Públio e Flávia, de uma forma como se fosse uma amiga mesmo, e não mais uma serva. Não era mais vista como uma serva, era uma amiga dos dois, uma amiga fiel, que cuidou deles até o fim. Já se sentava ali na mesa com eles, conversava, falava livremente de Jesus e de seus ensinamentos, né? E Públio e Flávia queriam escutar, né? Gostavam de ouvir, concordavam, já tinham absorvido os ensinamentos de Cristo, né? E uma noite, essas três criaturas maravilhosas estavam reunidos no terraço da vila de Pompeia, como faziam sempre. Ana sempre falando de Jesus, né? De seus ensinamentos. Aí Publito dessa vez complementou, né? Falando o seguinte: eu tenho certeza que Jesus ficará para sempre nesse mundo como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores. Eu me lembro como se fosse ontem de quando eu o vi pela primeira vez lá no Tiberíades, há muitos anos. E Ana complementa, né? Ah, eu também me lembro. Me lembro também quando os servos e todos os sofredores se reuniam à margem, né, do grande lago, do mar da Galileia, como se dizia, para ouvir suas belas palavras. Porque lembram que Ana e Lívia escutaram o sermão da montanha? E Publito complementa, né? Mas o que mais me assombra é que Jesus não era um doutor da lei, formado pelas escolas humanas, mas nas suas palavras havia uma graça divina. O olhar dele, sereno e indefinível, penetrava no fundo da alma. Ele sabia, como ninguém, perdoar e compreender os erros humanos. Aí nisso Flavinha pergunta, né? Meu pai, mas você chegou a ver o profeta muitas vezes? E Públio responde, né? Não, minha filha, eu só vi ele uma vez quando você era muito pequena e doente. E só hoje eu consigo compreender as suas palavras, vendo que a minha vida foi uma oportunidade perdida. Lá naquela época, ele me disse que aquele momento era um ponto de referência de toda a minha vida e que eu poderia aproveitá-lo naquele momento ou daqui a milênios. E se eu tivesse aproveitado Jesus naquele momento, naquele dia, se eu tivesse seguido, talvez eu não teria sofrido tanto nessa vida, com provações tão amargas, né? Se eu tivesse escutado Jesus de verdade, né? Eu teria procurado André de Giores e reparado o mal que eu fiz, ali a injustiça que eu tinha feito com Saul. Teria me dedicado mais a esse caso, teria encontrado Saul facilmente, até porque Flamínio era meu amigo. Então seria fácil encontrar Saul. Teria mandado Roma inteira atrás de Saul. Se eu tivesse acreditado que foi Jesus que te curou, Flávia, acreditado fielmente, eu teria compreendido melhor o coração de Lívia. Teria vibrado junto com ela, caminhado junto
junto com ela nesse mundo do cristianismo e quem sabe morrido junto com ela na arena do circo do martírio. Eu teria sido menos vaidoso e mais humano se um dia lá atrás eu tivesse seguido Jesus, tivesse absorvido, né, seus ensinamentos, suas palavras. Como Públio tinha consciência, né, do quanto ele tinha desperdiçado oportunidades nessa vida, a oportunidade de seguir Jesus. Públio estava ciente disso, né, que foi uma vida perdida, foi uma encarnação perdida, do qual ele tomou sim a decisão errada, que era para ele ter seguido Jesus naquele momento, era para ter abandonado o império, ou pelo menos era para ter usado o poder que ele tinha para defender Jesus, né, para fazer alguma coisa em favor de Jesus, mas ele não fez nada disso. E hoje ele tem ciência, né, quanto ele sofreu, e todas essas coisas que ele sofreu poderiam ter sido diferentes, poderiam ter sido amenizadas, ou às vezes nem poderiam ter acontecido se ele tivesse seguido Jesus naquele dia. Falam, né, que um dos maiores arrependimentos na vida é quando a gente desperdiça a encarnação, dá aquela sensação assim de tempo perdido. Era o que Públio já estava sentindo, né? E que no plano espiritual esse sentimento fica muito mais forte. Tinha que ter aproveitado Jesus, tinha que ter seguido, absorvido seus ensinamentos, seguido seu exemplo. Porque assim como Jesus disse, né? As coisas materiais desse mundo vão passar. Todas as coisas passarão, assim como o resto desse mundo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Flavinha, né? Pra amenizar a situação, pra amenizar as dores, fala o seguinte: "Oh, meu pai, mas se Jesus é a sabedoria suprema, ele vai saber compreender as suas atitudes da época." E Públio responde, né: "Ah, minha filha, mas hoje eu compreendo que nós muitas vezes agravamos os nossos débitos, os nossos resgates, as nossas dores da vida. Toda vez que a gente cai no meio do caminho, né, no meio da encarnação, fazendo mal, né, ou ajudando o mal, a gente está interferindo ali na lei de Deus, contraindo dívidas para o futuro." Olha só, Publito, aprendeu direitinho, né? Aqui se faz, aqui se paga. E Públio fala uma coisa até que bem interessante de ser analisada. Ele fala o seguinte: "E hoje, minha filha, eu vejo que talvez eu tenha errado, forçando, né, Jesus a ter misericórdia com o seu caso, a salvar a sua vida, né, naquela época." E Flávia responde, né: "Eu tenho a impressão de que era pra eu ter ido embora naquela época. Porque levando em consideração as minhas dores também dessa vida, talvez era pra eu ter ido naquela época pra eu não ter que passar por isso nessa vida, né?" Bom, Flavinha tava fazendo um raciocínio ali de que talvez era pra ela ter ido embora mesmo, era pra ela ter morrido com a lepra, que daí ela não teria ficado cega, vivido uma vida infeliz, né, com aquele marido traidor, talvez teria evitado, né, essas dores maiores. E Públio responde: "Sim, minha filha, seria mais ou menos isso. Os egípcios costumam falar que nós voltamos, né, à vida várias e várias vezes, né, temos múltiplas existências. E hoje eu compreendo que as energias sábias do céu tinham decretado sua morte lá naquele momento, que era mesmo pra você ter morrido lá, e que assim você ficaria livre de estar sofrendo tudo isso agora. Porque sendo um resgate, você poderia voltar em outras existências e cumpri-lo, mas você estaria mais fortalecida, com o organismo mais fortalecido, pra aguentar melhor as coisas." E foi esse, assim, o raciocínio de Públio e Flávia ali naquele momento, que realmente era pra Flavinha ter morrido lá na Galileia. Mas Públio foi procurar Jesus, né, pra salvar sua filha, e Jesus deixou bem claro que ele ia salvar, mas pela fé de Lívia, não porque Públio estava ali implorando, pela fé de Lívia. Mas que era pra ela ter ido embora lá naquela época. Que daí, como Públio falou, ela ia voltar depois, mais tarde, né, talvez passar por tudo isso de novo, né, a cegueira, essas coisas, mas com o organismo mais fortalecido, às vezes ela não ficaria tão fraca. Não sabemos, mas é aquele negócio, ele sente como se ele tivesse interferido ali, né, nos planos do céu, nos planos de Deus, e a gente não pode interferir, porque lá em cima eles sabem de tudo. Públio chegou a falar que provavelmente ela ia voltar, encontrar os mesmos inimigos dessa vida, mas ela estaria muito mais fortalecida pro que deve é. Diferente de agora, né, que tava com o corpo frágil, tinha voltado, né, a doenças, feridas, tava completamente cega, e isso por anos, né. Nisso Públio continua: "Hoje eu reconheço que existe sim uma lei soberana e misericordiosa que devemos obedecer, sem interferir, né, no seu mecanismo. Hoje eu vejo, né, que a minha existência foi de sofrimento. Depois que neguei Jesus ali, foi só ladeira abaixo. Se eu tivesse ingressado nesse caminho do bem, desde aquela época, o fardo teria sido mais suave. Às vezes eu chegaria a ficar cego sim, mas não daquele jeito horrível e doloroso. Às vezes nem o Marcos teria sido raptado. As coisas teriam sido diferentes. Eu teria acreditado em Lívia, não teria me separado dela. Tudo teria sido diferente se simplesmente eu tivesse seguido Jesus, ingressado no caminho do bem. Que tudo teria sido amenizado, o fardo teria sido mais leve. A expiação não seria necessária nesse mundo se nós compreendêssemos o bem, se nós fizéssemos o bem. Apenas um gesto de generosidade da minha parte ali com o André de Gioras, e
tudo na minha vida teria sido diferente. Mas não, né? Continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade. Agravei sim os meus débitos nessa vida. Públio ali tem a plena noção, né? Agora parece que caiu a ficha de tudo, da vida toda. Pedir ali, né, pra Flavinha ficar, pra salvar a Flavinha. E depois ainda negando essa ajuda, né? Negando essa cura. Não seguindo Jesus, desconfiando de Lívia, agindo com completo descaso ali, né? Com o pedido de André de Gioras com relação a Saul. Públio sabe que errou e errou feio. Isso ele continua. Sempre Jesus. Sempre Jesus. Sem ele e sem os seus ensinamentos, eu não sei o que seria das criaturas humanas. Somente os séculos de aprendizado cruel, de sofrimento, que me fariam entender as lições do crucificado. Nesse momento, quando Públio falou a palavra crucificado, ele lembrou daquela Páscoa do ano 33. Lembrou, né, daquela situação, julgamento de Jesus. Lembrou que ele pegou o processo de Jesus na mão e não fez nada. E podia fazer porque ele tinha muito poder para isso. Públio Lentulus tinha mais poder do que Pôncio Pilatos, do que Herodes. Ali, na Palestina toda, ele que tinha o maior poder. E Pilatos perguntou pro Públio naquele dia o que ele achava, o que deveria fazer em relação a Jesus. E Públio não quis se meter. Disse que era melhor deixar para Herodes, porque ali na Judéia quem comandava tudo era Herodes, então deixa para Herodes decidir. E daí ficou ali, né, entre Herodes e Pilatos. Pilatos jogava Jesus para Herodes, Herodes judiava de Jesus e jogava de volta para Pilatos. Públio não fez nada para ajudar Jesus, sendo que ele podia. Ele tinha poder para isso. E ele sabia que Jesus tinha curado sua filha. Isso pesou muito ali na consciência de Públio. Mas tem mais uma coisa que vai ser esclarecido agora, que vai pesar mais ainda na consciência de Publito. Nessa, né, de lembrar da Páscoa do ano 33, ele fala o seguinte: e pensar que não teve ninguém que defendeu Jesus naquele momento. Eu não vi pessoa alguma trabalhar para sua liberdade ou agir em seu favor naquele momento, naquele dia. Aí nisso, Ana fala o seguinte: ah, senador, mas teve alguém que defendeu Jesus sim. Aí Públio: nossa, mas quem foi essa pessoa, né, que teve um gesto tão nobre? Eu não lembro de ninguém defendendo Jesus aquele dia. E Ana responde, né: é porque você ignorou até hoje a sua digna esposa e minha inesquecível benfeitora, atendendo os pedidos dos humildes. Lívia Lentulus foi a única que se dirigiu diretamente a Pôncio Pilatos naquele dia para que ele intercedesse por Jesus, para que ele tivesse clemência por Jesus. Lívia foi recebida por Pôncio Pilatos no seu gabinete particular do palácio governamental. Ela implorou compaixão pelo Messias de Nazaré. Só que já era tarde demais, porque ele já estava a caminho do Gólgota. Mas ela tentou. E nisso Públio pergunta, né: o quê? Então Lívia chegou a se dirigir pessoalmente a Pilatos para suplicar por Jesus? É isso mesmo que eu entendi? Nisso ele perguntou, já se lembrando daquela tarde, quando ele viu Lívia saindo do gabinete de Pôncio Pilatos, quando ele acreditou que ela estava traindo com Pilatos, que ele acreditou nas calúnias de Fúvia, nas calúnias de Sulpício. E Ana responde, né: sim, senador. Por Jesus, Lívia desprezou todas as convenções da sua época, todos os preconceitos, procurando atender, né, as súplicas daquele povo humilde que queria a liberdade de Jesus. Ela fez tudo o que ela podia, tudo que estava ao alcance dela para salvar o nosso eterno Messias de Nazaré. Nesse momento, Públio sentiu mais uma vez uma facada, uma não, 500 facadas no coração. Ali Públio, olha, pra mim chega, eu me entrego. O pensamento de Públio, né, tava a milhão naquele momento, lembrando das coisas, lembrando de como ele tratou a Lívia. Lívia só foi pedir clemência por Jesus, lembrando que ele acreditou nas palavras de Fúvia, naquelas calúnias horríveis, e não acreditou na sua esposa, sendo que ela só queria salvar o homem que salvou a filha dela. Esse capítulo é bem curtinho, né, ele termina aqui com Públio tomando 500 facadas no coração de novo. Ele é curto, mas tem muito aprendizado. Tem muito que aprender com esse capítulo das lembranças amargas, onde Públio tem a noção do quanto ele desperdiçou, né? Do quanto ele jogou fora uma encarnação inteira, e uma encarnação do qual ele conversou diretamente com Jesus. Não foi qualquer encarnação. Não é à toa que essa vida foi o divisor de águas, né, na existência do nosso espírito Emmanuel. E o que a gente pode tirar disso é que aquela frase muito famosa, ela é verídica. Há 3 coisas que não podem se esconder por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. E que a única coisa capaz de esconder esses 3 elementos é o
tempo. O tempo é uma das coisas mais magníficas que existem. O tempo está no meio de tudo e todas as coisas. Só com o tempo nós somos capazes de evoluir. Só com o tempo nós percebemos o que realmente tem valor nessa vida. O tempo cicatriza e cura. O tempo dignifica, glorifica e eterniza. O tempo sempre mostra quem tá certo e quem tá errado. Ele traz verdades. O tempo revela os culpados e inocenta os inocentes. Aqui, Lívia Lentulus finalmente teve a sua reputação limpa para sempre. Porque lá, quando Calpurnia disse que Lívia era inocente, ok, Públio acreditou, ela era sim inocente. Mas ainda tinha aquela dúvida, se ela era inocente, o que ela tinha ido fazer lá na sala de Pôncio Pilatos? O que ela estava falando lá com ele? E aqui não teve mais dúvidas. Ana finalizou o enigma, né? Ela disse, o único motivo dela estar lá, naquela sala particular de Pôncio Pilatos, era para pedir clemência por Jesus, e só. E mais uma vez, Públio experimentou de novo, né, a dor amarga do arrependimento. É como Jesus disse uma vez, né, nada é tão secreto que não venha a ser conhecido, e tudo que se acha oculto será descoberto um dia. Então é isso, romanos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou bem curtinho, graças a Deus, porque os outros ficaram gigantes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeo, deixar o like, que isso me ajuda muito. Compartilhe, né, com as pessoas que gostam dessa história. História magnífica e milenária, tão antiga, porém tão atual. Nos vemos então no próximo capítulo. O próximo capítulo será o último, o 20º, né? Que será os derradeiros minutos de Pompeia. E daí, finish! Finalizaremos, né, os vídeos do 2000 anos, pelo menos os vídeos do capítulo, né? Porque eu não vou parar de falar sobre essa história nunca. Até o próximo capítulo, então. Um beijo, romanos, e tchau!